Hoje quero aqui falar sobre um tema tão caro aos senadores, que em especial como o senador Cristóvão Buarque tem dedicado a sua vida, o seu mandato à educação. Também quero aqui dizer da importância para o Rio Grande do Norte, para o Pernambuco, sobre o que eu vou falar, pois há exatamente 50 anos, no município de Angicos, no Rio Grande do Norte, na presença do então presidente da República, João Goulart, do ministro da Educação, Paulo de Tarso Santos, do governador de estado, Aloysio Alves, e do secretário da Educação, Calazans Fernandes, ocorreu a formatura da primeira turma de adultos alfabetizados pelo professor Paulo Freire e por sua equipe de monitores do Departamento de Extensões Culturais da Universidade Federal do Recife. A Angicos foi escolhida para a experiência pioneira de combate ao analfabetismo, que atingia 70% da população do estado e 75% do município. Conforme conta Ana Maria Araújo Freire, ou Nita Freire, em seu extraordinário livro Paulo Freire, uma história de vida, da editora Vila das Letras, publicado em 2005, o método criado consistia de 3 etapas: investigação, tematização e problematização. Disse ela, as 17 palavras geradoras tiradas do contexto da situação sociológica, da linguagem das alfabetizadas de Angicos, dentre cerca de 400 delas anotadas nos diálogos preparatórios, foram, após análises dos psicolinguistas, sociólogos e pedagogos da equipe do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, as seguintes: Belota, milho, expresso, chique-chique, voto, polvo, sapato, chibanca, salina, goleiro, tigela, cozinha, jarra, fogão, biuro, almofada, feira. Fecha aspas, tipicamente palavras que tinham muito a ver com o cotidiano daquela população. Carlos Lira, um dos monitores, explica nas suas palavras: como o método é audiovisual, fazemos fichas coloridas para projetar contendo situações de trabalho próprias ao grupo e com palavras-chave. Esta projeção pode ser feita por epidiascópio, retroprojetor, projetor opaco, projetor de diafilme a querosene ou por qualquer outro tipo de projetor, mesmo caseiro. A importância do projetor é muito grande. É a melhor maneira de fazer gravar uma palavra. Na pesquisa de Angicos, 66 adultos informaram que iam aprender a ler e a escrever para melhorar a vida, 26 para ser motorista, 23 para ler jornal, 20 para ser professor, outras 20 para ser boa costureira, 18 para ficar sabendo, 17 para escrever cartas, 10 para voltar, 7 para dirigir-se, 4 para ser músico e 4 para ler a Bíblia. De um total de 300 alfabetizados, 156 eram homens, 143 mulheres, 159 casados, 130 solteiros, 5 viúvos, 3 amaziados. Quanto às suas ocupações, 94 domésticas, 46 operários, 38 agricultores, 24 artesãos, 18 serventes de pedreiro, 15 pedreiros, 7 comerciantes, 3 motoristas, 3 carpinteiros, 10 lavadeiras de roupa, 3 bordadeiras, 7 funcionários, 1 parteira, 2 mecânicos, 1 vaqueiro, 1 soldado, 1 prostituta, 1 jornaleiro e 5 desocupados. O curso de formação de pessoal foi feito sob a liderança de Marcos Guerra,
com total apoio da universidade. Aliás, hoje, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, há uma comemoração no auditório central do campus de Angicos, também na Escola Estadual José Rufino. Um dos conferencistas que neste horário justamente está falando da colaboração de Paulo Freire é o Dr. Marco José de Castro Guerra, ex-coordenador do Círculo de Cultura, e vai falar sobre as 40 horas de Angicos, as vítimas da Guerra Fria. Também haverá apresentação cultural. Amanhã, no auditório central do campus de Angicos, haverá o lançamento da revista de informação do Semiárido, RISA. Haverá a mesa redonda sobre as 40 horas de Angicos, Paulo Freire e sua influência, com Moacir Gadotti, do Instituto Paulo Freire, Joaquim Alcorforado, da Universidade de Coimbra de Portugal, a doutora Rita Diana de Freitas Gurgel, e no Círculo de Cultura haverá relatos das experiências dos ex-coordenadores dos Círculos de Cultura e ex-educandos das 40 horas no campus de Angicos. É preciso ressaltar que, inclusive, a governadora Rosalba Ciarline, do Rio Grande do Norte, decretou, num ato de homenagem aos 50 anos do método de alfabetização idealizado por Freire, que 2013 seja considerado o ano Paulo Freire da educação do Rio Grande do Norte. Em 1963, a convite do ministro Paulo de Tarso, Paulo Freire foi levado a realizar uma campanha nacional de alfabetização. Em 21 de janeiro de 1964, por meio do Decreto-Lei 53.465, instituiu-se o Programa Nacional de Alfabetização, mediante o uso do sistema Paulo Freire. Ora, um dos primeiros decretos do governo militar, após o golpe de 1º de abril, foi aquele que revogou o decreto que instituiu o Programa Nacional de Alfabetização. Diz Nita Freire, abrindo aspas, a consequência maior de sua luta por um Brasil melhor e mais justo levou-o a partir de seu país a deixar para trás a sua cidade querida, Recife, quando tinha acabado de completar 43 anos de idade. Seu pecado, entre aspas, foi alfabetizar para a conscientização e a participação política. Alfabetizar para que o povo emergisse da situação de dominado e explorado e que assim, se politizando pelo ato de ler a palavra e pudesse reler criticamente o mundo. Seu difundido método de alfabetização Paulo Freire tinha suporte nessas ideias que traduziam a realidade da sociedade injusta e discriminatória que constituímos e que precisava ser transformada. Perseguido, Paulo Freire precisou, para preservar a sua vida, partir para um exílio de mais de 15 anos. Aqui fecho aspas para Nita Freire, e quero dizer que é tão bonita a forma como Paulo Freire desenvolveu o seu método, conforme ele um dia relatou na entrevista ao Pasquim, reproduzida no livro de Nita Freire. Palavras de Paulo Freire. O meu menino mais novo tinha 2 anos e havia um reclame na televisão de Nescau, em que aparecia a lata de Nescau, e havia uma cançãozinha que dizia Nescau, Nescau. Não me lembro mais do resto. Um dia eu ia com ele sentado no meu colo e quando o jipe fez uma curva numa rua, havia um imenso placar trepado em cima de uma dessas estaçõezinhas de tomar ônibus com a lata de Nescau, e quando o jipe voltou, ele olhou e disse Nescau, Nescau, e cantou a cançãozinha. Quer dizer, ele leu a palavra. Então isso me deu mais força ainda. E então, diz Paulo Freire, eu fiz a minha primeira experiência com mãe. Era nossa cozinheira, uma mulher formidável.
Eu perguntei a ela se ela gostaria de dar uma contribuição, me ajudando a procurar um caminho melhor para o povo brasileiro a ler e escrever. E ela disse que aceitava. Aí, então eu a levei para a minha biblioteca e projetei um menino desenhado. Olha, gente, não por mim, escrito embaixo menino. E eu disse, Maria, o que é isso? Ela disse, é um menino. Eu disse, ok, é um menino. Então eu tirei aquele desenho e apresentei o segundo. O mesmo menino escrito embaixo, Meni. Deixei projetado há algum tempo e disse, o que é isso? E ela disse, é um menino de novo. Eu disse, mas então tem alguma diferença grande em tudo isso que está aí na parede? Tem uma diferença em relação ao que eu projetei antes? Ela disse, tem. Aqui está faltando um pedaço. Aí eu projetei um terceiro desenho que tinha escrito Meno. Aí eu disse, e agora, Maria? Ela disse, agora falta o do meio. Apresentei um outro com Nino. E ela disse, agora falta o princípio. Quando ela disse isso, ela disse, doutor, estou com dor de cabeça. Estou com a cabeça doendo. Mãe, eu disse, a cabeça dói porque tu trabalhasse agora diferentemente. Tu trabalhas o dia todo nessa casa, lavas tudo e não te cansas. Mas agora esse trabalho é diferente. Se eu fizer o teu trabalho, eu me canso. Mas uma coisa que está errada é que eu não faço o teu e tu não fazes o meu. E um dia vai chegar em que eu faço o teu e tu fazes o meu. E a gente cansa menos. Eu agradeci ela me deu um cafezinho. Aí eu disse a mim mesmo, não tem nada de introjetar e extrojetar, o negócio é na base da compreensão crítica da palavra. E aí fui em frente e comecei a fazer as primeiras experiências já a nível crítico. O primeiro grupo com que eu trabalhei me deu resultados extraordinários e nunca mais parou. Mas você vê o seguinte aí, que aí a questão não era somente técnico-metodológica, mas a questão de fundo aí é a capacidade de conhecer, associada à curiosidade em torno do objeto. Essa é a minha insistência. O resto são os melhores meios de que tu te serves para ajudar a curiosidade de saber. É a curiosidade de quem tem que ser estimulada. É a reinventividade. O sentido maior da contribuição do professor Paulo Freire, que em seu retorno ao Brasil como professor da Unicamp, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como secretário da Educação do governo Luiz Erundina, criador do MOVA e de tantas outras iniciativas, foi muito bem captado pelo escrito de Frei Beto na 4ª capa da Pedagogia da Autonomia, nas edições do Brasil e Itália, denominado Obrigado, Professor. Diz o Frei Beto, foram as suas ideias, professor, que permitiram a Lula, o metalúrgico, chegar ao governo. Isso nunca acontecerá antes na história do Brasil e, quiçá, na do mundo, exceto pela via revolucionária. Falo da eleição a presidente da República de um homem que veio da miséria, enfrentou como líder sindical uma ditadura militar, fundou o partido de esquerda numa nação onde a política pública sempre foi negócio privado da elite. No dia da posse, ao discursar do púlpito do Palácio do Planalto, Lula declarou que não era resultado de si mesmo, mas da história de luta do povo brasileiro. É claro, professor, que não ignoramos a reação indígena à chegada do colonizador, fosse ele português, francês ou holandês, os quilombos dos escravos libertos, as revoltas populares que marcaram o período pré-republicano, como a rebelião mineira liderada por Tiradentes. Não olvidamos anarquistas e comunistas, a Coluna Prestes, a Aliança Nacional Libertadora, a Ação Católica, o ISEB e as Ligas Camponesas. Mas a sua pedagogia, professor, permitiu que os pobres se tornassem sujeitos políticos. Até então, o protagonismo dos pobres tendia ao corporativismo ou não passava de revoltas desprovidas de um projeto político abrangente. Assim, eles só se destacavam como figuras de retórica no vocabulário de esquerda. Marx e Engels eram intelectuais e é bom lembrar que Engels era também empresário bem-sucedido. Lenin, Trotsky, Marx e Mao também eram intelectuais. Thiers era médico e fidel, advogado em nome dos pobres e quase sempre a favor deles. Os intelectuais comandavam e os pobres eram comandados.
mas graças às suas obras, professor, ressalta Frei Beto, descobriu-se que os pobres têm uma pedagogia própria. Eles não produzem discursos abstratos, mas plásticos, ricos em metáforas. Não moldam conceitos, contam fatos. Foi o senhor que nos fez entender que ninguém é mais culto do que outro por ter frequentado a universidade ou apreciar as pinturas de Van Gogh e a música de Bach. O que existe são culturas paralelas, distintas e socialmente complementares. O que sei eu dos circuitos eletrônicos deste computador no qual escrevo, o que sabia Einstein sobre o preparo de um bom feijão tropeiro. No entanto, a cozinheira pode passar a vida sem nenhuma noção das leis da relatividade. Mas Einstein jamais pôde prescindir dos conhecimentos culinários de quem lhe preparava a comida. O pobre sabe, mas nem sempre sabe que sabe. E quando aprende é capaz de expressões como essa que eu vi da boca de um senhor alfabetizado aos 60 anos. Agora sei quanta coisa não sei. O senhor, professor Paulo Freire, fez com que o pobre conquistasse vez e voz, soubesse que sabe que o seu saber é tão intelectual como daqueles que, doutorados em filosofia ou matemática, ignoram como assentar a laje de uma casa, tecer um cesto de vime ou semear o trigo na época certa. O senhor fez os pobres conquistarem autoestima. Graças ao seu método de alfabetização, aprenderam que Ivo viu a uva e que a uva que Ivo viu e não comprou é cara, porque o país não dispõe de política agrícola adequada e nem permite que todos tenham acesso à alimentação básica. É só o pobre sabe o que significa passar fome. Por isso, professor, foi preciso que um pobre chegasse ao governo para priorizar o combate à fome e adotar como critério de êxito administrativo o acesso de toda a população a 3 refeições diárias. O senhor nos ensinou, e ninguém ensina ninguém, mas ajuda o outro a aprender. Graças ao seu fórceps pedagógico, extraiu a pedagogia do oprimido e sistematizou-a em suas obras, pois o arrancou da percepção da vida como um mero fenômeno biológico para a percepção da vida como processo biográfico. Os pobres fazem história como demonstram os 40 anos de atuação dos movimentos sociais que levaram Lula à presidência. Foi a sua pedagogia de conscientização na verdade dos pobres que, repito, o senhor sistematizou, Paulo Freire, que possibilitou a organização e a mobilização dos excluídos, deu consistência dinâmica às comunidades eclesiais de base, aos movimentos populares, às oposições sindicais, aos sindicatos combativos, às ONGs, aos partidos progressistas. Ao longo das últimas 4 décadas, seus alunos foram emergindo da esfera de ingenuidade para a esfera da crítica, da passividade à militância, da dor à esperança, da resignação à utopia. Convencidos pelo senhor de que são igualmente capazes, foram capazes progressivamente de ocupar espaços na vida política brasileira, como militantes da SEBS, do PT, do MST, de tantos outros movimentos. Lula, professor Paulo Freire, é a expressão mais notória desse processo. Daí a empatia que havia entre ele e o senhor. O senhor forneceu-lhe as ferramentas e ele, como bom torneiro mecânico, fez o protótipo da chave que abriu aos oprimidos as portas da política brasileira. Basta conferir o atual ministério integrado por gente que veio daquilo que a elite denomina escória. Marina Silva, do Meio Ambiente, foi seringueira e aprendeu a ler aos 14 anos. Mírio Teixeira, das Comunicações, criança de rua da Praça Mauá, no Rio. Olívio Dutra, das Cidades, militante da Pastoral Operária Bancária. Ricardo Berzuini e outros. Permita que eu conclua aqui com a minha última página, senadora, presidenta Ana Amélia. Por este novo Brasil, conclui, muito obrigado, professor Paulo Freire, nas palavras de Frei Beto. Mas eu quero perguntar na minha conclusão, como se encontra a alfabetização hoje, no momento em que homenageamos o 50º da primeira turma de formandos alfabetizados pelo professor Paulo Freire? É importante saber quanto falta para a população brasileira se tornar 100% alfabetizada. Nos últimos 20 anos, a taxa de analfabetismo dentre as pessoas de 15 anos ou mais passou de 17,7% em 92
para 12,4% em 2001 e 8,6% em 2011, correspondente a 12,9 milhões de pessoas. A proporção de analfabetos de 15 anos ou mais em 2011 era 10,2% na região norte, 16,9% no nordeste, 4,8% no sudeste, 4,9% no sul, 6,3% no centro-oeste, 6,5% na área urbana e 21,2% na área rural, 8,8% entre homens, 8,45% entre as mulheres. Na população branca, 5,3% e entre os pretos ou pardos, 11,8%. Na mesma linha de decréscimo, no município de São Paulo, a taxa de analfabetismo entre as pessoas de 15 anos ou mais passou de 4,5% em 2000 para 3,2% em 2010, caiu 354.049 para 281.847 pessoas, respectivamente. A melhor homenagem que podemos prestar a Paulo Freire será perseguirmos nessa luta, multiplicando os esforços em todos os níveis de governo para erradicarmos do Brasil o analfabetismo no mais breve espaço de tempo possível. Que bom que o Brasil hoje reconhece o extraordinário talento e contribuição deste grande homem que foi Paulo Freire. Hoje há 31 logradouros como ruas, praças, avenidas denominadas Paulo Freire em todo o Brasil. Sabem quantas escolas existem no Brasil com o nome de Paulo Freire? 303 escolas, isso segundo os dados de 2005 do livro de Anita Freire. É possível que agora tenhamos mais. Que merecida homenagem. Aqui quero transmitir com todos vocês. Muito obrigado, professor Paulo Freire, pelo legado. Só falta agora todos nós canalizarmos a sua energia, o seu exemplo, para, em cada lugar do Brasil, efetivamente estarmos alfabetizando a todos aqueles que ainda não sabem ler e escrever. Obrigado, possamos senador. nós, senadores e senadoras, colaborar para este propósito, inclusive os deputados federais e deputados estaduais que estão hoje aqui para homenagear senador. agora a proposta de emenda constitucional das empregadas domésticas, muitas das quais ainda precisam ser alfabetizadas em nosso país. Muito obrigado. Obrigada, senador Suplicy. Cumprimentos pelo seu